Então, agora eu quero trazer um conceito para vocês que é essencial assim para nós, que é sobre a metabolização, né, dos monossacarídeos. Então você comeu lá o carboidrato passou pelo processo de digestão, começou na cavidade oral, depois passou pelo suco pancreático, conseguiu digerir e absorveu esse carboidrato, né, que agora se absorveu no formato ou de glicose, ou de frutose, ou de galactose. Existe uma diferença metabólica entre glicose, frutose e galactose, sendo que a frutose e a galactose são muito semelhantes. Lembrando que a glicose vem principalmente lá do açúcar, né? A frutose vem das frutas, a galactose, o grande exemplo, é o leite, né? Então, lembra, lactose é glicose mais galactose. Então, por isso que a principal fonte ali é o leite. Você vai até entender por que não é tão interessante ficar consumindo leite. É claro que existe, né, aquele conceito que ao longo do processo de envelhecimento nós vamos perdendo capacidade de digestão, e isso já é um fator, e muitas pessoas apresentam algum grau ali de sensibilidade à lactose, então é importante entender isso também. Mas vamos falar agora de maneira específica sobre a absorção, porque se eu me alimentei ali, comi um carboidrato e absorvi essa glicose, quando essa glicose cai na corrente sanguínea, o que vai acontecer? O meu pâncreas, né, ele identifica essa glicose aumentando na corrente sanguínea. Então é algo importante, tanto que eu quero essa glicose para produzir energia. O que o pâncreas faz? Ele libera insulina. Insulina é um hormônio que inicialmente o ponto, né, principal, a função principal da insulina é fazer o quê? Pegar essa glicose que está na corrente sanguínea e colocar no interior das células, e lá na célula eu vou metabolizar essa glicose, vai passar por várias cadeias metabólicas, principalmente numa parte específica da célula que nós chamamos de mitocôndria, e essa mitocôndria vai transformar a glicose em adenosina trifosfato, que é a nossa moeda energética. Então, nossa vida depende dessa glicose. Então, esse é o processo natural de metabolização da glicose, de conversão da glicose em energia no corpo. Que, né, é o que vai acontecer na maior parte do tempo, porque na nossa rotina, os alimentos, os carboidratos que nós consumimos são carboidratos mais ricos em glicose. Só que é também comum, né, nós consumirmos carboidratos que oferecem frutose. Não tanto quanto glicose, mas você também acaba entrando em contato com frutose, que é o principal ali, vamos colocar assim, açúcar até entre aspas aqui, porque não é específico só sobre a frutose, mas é o principal açúcar das frutas. É o que dá aquele sabor docinho das frutas. Quanto mais docinha a fruta, mais frutose ela tem. Qual que é a diferença entre a metabolização da glicose e da frutose? Lembra que eu falei que quando, né, o pâncreas libera a insulina lá na corrente sanguínea para pegar a glicose que está na corrente sanguínea e colocar ela no interior das células, no caso da frutose, tem só um lugar no corpo que consegue metabolizar a frutose, para converter essa frutose em energia, que é no fígado. Então, diferente da glicose, né, é uma questão assim, ó, a glicose você consegue usar em todas as células do seu corpo. Você usa no seu músculo, você usa no seu fígado, você usa no seu cérebro, você usa em todas as células do seu corpo. Então você tem uma demanda muito maior, uma capacidade de usar a glicose muito maior do que a frutose. A frutose você vai metabolizar só no fígado para produzir energia. E esse processo metabólico no fígado vai converter ali a frutose para uma cadeia metabólica de produção de energia. Porém, se você oferece uma grande quantidade de frutose, o que vai acontecer? Né, mais uma vez, você só consegue metabolizar no fígado. É muito mais fácil saturar o fígado com frutose do que com glicose. Porque glicose você vai usar no corpo todo. Frutose só no fígado. Então, um número limitado de células ali, muito menor do que todas as células do corpo, né, que podem usar glicose. Então, a oferta um pouco maior de frutose pode sim sobrecarregar ali todas as células do fígado. Nesse momento, quando as células do fígado, elas inicialmente vão usar essa frutose para produzir energia, mas se começa a sobrar frutose, o que vai acontecer?
o fígado começa a converter essa frutose para uma reserva energética. E a forma mais específica ali, uma reserva energética mais efetiva, que tem mais, que guarda mais calorias no corpo, que é uma forma ali inteligente do corpo guardar a caloria, é produzir triglicéridos. Então ele pega esse excesso de frutose e começa a produzir triglicéridos. Por isso que é tão comum, né, nós observarmos aumento de triglicéridos quando a pessoa tem um aumento da exposição à frutose. E se isso persiste, né, esse triglicéridos começa a se depositar no fígado e começa a gerar o processo de gordura no fígado. E se continua, vai depositar no abdômen, aumenta a circunferência abdominal. Então é todo um ciclo. E aqui vem a questão, né, e a galactose? A galactose é muito semelhante à frutose, né? Diferente da glicose, mais uma vez, a glicose você pode usar no corpo todo, em todas as células do corpo. A galactose, assim como a frutose, você tem que metabolizar no fígado. Por isso, a exposição a esses tipos de carboidratos, né, de monossacarídeos, como frutose e galactose, se você pensa em otimizar a sua saúde, evitar esses possíveis problemas que eu acabei de citar, tem que ser uma exposição muito menor do que a glicose. Esse é o primeiro ponto. Eu vou trazer sim estratégias aqui para vocês, vou até explicar, né? Fruta é um alimento muito bom, não estou falando que fruta é um alimento ruim, mas eu vou explicar mais a fundo isso para vocês ainda. Só que qual que é o detalhe? Né? A oferta principal de carboidrato no corpo tem que estar pautado em fibra, né, para a saúde intestinal, vocês entenderam isso já, mas e esses de produção, né, de matéria-prima para você produzir energética? Principalmente glicose. Depois frutose e galactose. Por conta, né, dessa metabolização da frutose e da galactose específica no fígado, enquanto a glicose você tem uma demanda, uma capacidade de uso muito maior, porque o corpo todo consegue usar. Então, aqui vem até aquela pergunta que é muito frequente, né? Nossa, qual que é a diferença de metabolização da frutose e da glicose? Basicamente, a frutose você usa só no seu fígado. Então é muito comum você saturar o fígado e o fígado já começar a produzir reserva energética, que é o triglicérides, que é um lipídio, que é um parente da gordura. Né? Eles têm uma reserva de energia muito maior do que o carboidrato, tem o dobro de calorias. Você pega lá 1 grama de qualquer lipídio, né? 1 grama de gordura tem muito mais calorias, tem quase 9 calorias. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. Por isso que o corpo converte para lipídio, converte esse excesso ali de frutose, né, para triglicérides. Então, esse é um ponto importante associado à frutose. Já a glicose, não. A glicose você pode usar no fígado? Pode, mas você pode usar também em todas as outras células. Você usa muito nos seus músculos, você usa muito no sistema nervoso central, você usa muito nos seus órgãos como um todo. Por isso, né, a principal fonte de carboidrato que nós temos que oferecer para o corpo é glicose, não frutose ou galactose, porque a chance de você gerar excesso com frutose e galactose é muito maior do que com glicose. Seguindo aqui, né, é até um ponto importante, porque sempre que nós vamos discutir a formação do triglicérides e a esteatose hepática, a famosa gordura no fígado, nós temos que falar muito sobre a exposição à frutose. Porque o triglicérides, ele pode derivar, né, do excesso de glicose? Sem dúvida nenhuma. Só que, para você gerar um excesso de glicose no corpo é muito mais difícil, porque você tem uma capacidade de uso, de consumo dessa glicose muito maior do que de frutose. Só que o que acontece? Vamos olhar primeiro para a glicose e depois eu vou voltar na questão do metabolismo da frutose. E aí eu vou falar das frutas, tudo isso em específico aqui para vocês, né? Falar se fruta faz mal ou não faz, é óbvio, né? Quem me conhece já sabe essa resposta, mas eu vou explicar todos os detalhes aqui para você. Quando você, né, imagina a sua produção de energia que vem da glicose, e você comeu o carboidrato, digeriu, absorveu esse monossacarídeo que é a glicose, na sua corrente sanguínea você tem uma glicose basal. Imagina que está aqui, ó, a sua glicose basal lá na corrente sanguínea, assim. Quando você se alimenta, essa glicose basal aumenta um pouquinho, você aumentou, você libera insulina, a insulina começa a colocar no interior das células e ela vai caindo novamente e volta para a glicose basal. Esse é o processo natural, é o que faz bem, é assim que tem que acontecer tudo normalmente no corpo. Porém, se você aqui, ó,
A glicose, tá, que eu tô falando. Se você tem aqui a glicose basal, você se alimenta, come algum alimento, esse alimento oferece a glicose muito rápido, uma um aumento da glicose aqui muito rápido, você vai corrigir muito rápido. O que que acontece aqui? Você vai saturar as suas células muito rápido, e aí vai sobrar e você vai ter que metabolizar lá no fígado, e quando você metaboliza esse excesso de glicose no fígado, o que que você vai fazer com esse excesso de glicose? Converter inicialmente para triglicérides, né. Então, aqui tem uma característica muito clara do tipo de alimento. Se você consome alimentos que oferecem carboidratos, mas naturais, principalmente os alimentos ali que são, vegetais, que têm fibras, as fibras, elas dificultam a absorção desses da glicose lá no intestino. Então, você vai absorvendo aqui, ó, a sua glicose basal, você vai absorvendo mais devagar e depois cai. Talvez até a mesma quantidade de glicose. Quando você tem pouca fibra, você vem e absorve muito rápido, principalmente se são carboidratos simples, lembra? Os monodisacarídeos, que eu discuti com vocês no início da nossa conversa. Quem que são quem que é um disacarídeo muito famoso, que a constituição é glicose mais frutose? Sacarose. Quem que é sacarose na prática? Açúcar. Então o açúcar, você absorve muito rápido a glicose, porque você tem a glicose basal, absorve muito rápido. Quando você absorve muito rápido, você consegue saturar suas células muito rápido e sobra glicose na corrente sanguínea. O seu pâncreas, ele não deixa esse excesso de glicose na corrente sanguínea, porque essa glicose ali, né, em excesso, lesa vaso sanguíneo, ele pega e aumenta a produção de insulina, tira essa glicose, mas agora não tem espaço no interior das células, ele manda para onde? Para o fígado. O fígado começa a aumentar a produção de triglicérides a partir de excesso de glicose. Só que se esse processo persiste, oferecendo grande quantidade de glicose e uma absorção muito rápida dessa glicose que deriva de um carboidrato simples, né, de um disacarídeo, como o açúcar, que eu acabei de explicar aqui para vocês, o que que vai acontecer? O fígado vai ficando cada vez mais saturado, começa a depositar esse triglicérides lá no fígado também, e esse excesso de triglicérides, que é um lipídio, que é um parente da gordura, né, nós olhamos lá no exame de ultrassom e identifica como o quê? Esteatose hepática, não alcoólica, porque aqui não está derivando do álcool, está derivando principalmente do excesso de glicose. Só que esse processo em si, o corpo também está mandando esse triglicérides para outros locais. Qual que é o local principal que o corpo deriva, que ele manda esse triglicérides? A região abdominal. Então, no abdômen, você tem ali uma célula que ela não aumenta o número de células de gordura lá no abdômen. Você pega uma célula de gordura e vai enchendo ela de triglicérides, e ela vai ficando cada vez maior. Por isso que a pessoa começa a aumentar a circunferência abdominal, e essa é uma fase final. Por quê? Porque eu já fiz pico de glicose, já aumentei a exposição à glicose, já saturei as células do meu corpo, já saturei as células do meu fígado já está produzindo mais triglicérides, já comecei a encher as células do meu fígado de triglicérides e agora eu estou mandando para o abdômen. Então, quando, né, essa pessoa aumenta a circunferência abdominal, ela está num estado de limite já. Por isso, o marcador de aumento de circunferência abdominal é tão importante para a gente conseguir, né, avaliar um risco de doença, principalmente, né, de doenças cardiovasculares, mas não só. Não é só de infarto, AVC, é de todas as doenças crônicas, porque esse processo está ligado a um processo inflamatório crônico. Esse excesso de glicose gera glicação, a glicação gera lesão, né? A correção dessa lesão cronicamente gera estado inflamatório. Então você vai lá, vai fazer um exame de sangue, você identifica um PCR aumentado, você identifica um gama GT aumentado, porque o fígado está sobrecarregado tentando corrigir tudo isso. Então, essa via que eu citei é uma via principalmente pela glicose, né, o excesso de glicose, mas tem um detalhe que, assim, ó, lembra, é muito mais fácil saturar com frutose, porque é só o fígado. Se eu saturo com glicose, é porque eu já saturei o corpo todo, e aí ainda está sobrando, é um excesso. Agora, com frutose é muito mais simples, porque as células do meu corpo, elas não usam frutose. O único lugar que consegue metabolizar essa frutose para converter para uma cadeia metabólica de produção de energia é onde? No fígado. Então é muito mais rápido o processo de saturação. Então é muito mais fácil
acontecer um processo de saturação do fígado por frutose, e aí se está sobrando frutose, ele vai converter também para triglicérides, e se está sobrando triglicérides, ele vai depositar esses triglicérides nas células no próprio fígado e aumenta a chance de gordura no fígado, né? A tão famosa ali esteatose hepática. Então é muito comum a pessoa que entra muito em contato com frutose, e principalmente frutose como, né, um adoçante, como o xarope ali para adoçar, que é rico em frutose, e também se continua toda essa exposição com frutose, o fígado saturado, já com triglicérides aumentado na dosagem do exame de sangue, já um processo em que eu consigo observar uma esteatose hepática, em que, por conta dessa exposição que está depositando esse triglicérides na célula ali do fígado, que é o hepatócito, vai começar a depositar no abdômen. E esse aumento, né, depósito vai aumentando o tamanho da célula de gordura lá no abdômen, e daí é o que nós temos, né, o que nós chamamos de aumento da circunferência abdominal por exposição excessiva à frutose, que, reforço, é muito mais simples acontecer toda essa via do que com a exposição à glicose. E você já sabe o porquê. Daí vem aquela questão: nossa, mas então comer fruta é ruim? Porque fruta tem frutose, né? Qual que é a diferença? Aqui, ó, primeiro sobre a fruta. Lembra que eu falei da glicose quando vem de um alimento normal, tal? Ele tem um contato com fibra. Quando você come lá uma fruta, a frutose está envolta por fibra, que é um tipo de carboidrato. Só que é um carboidrato que você não consegue digerir e, por consequência, você não absorve. Só que para você absorver, né, um carboidrato que você acabou de digerir, até mesmo a frutose, você tem que passar pela parede do intestino. Só que se essa parede do intestino está repleta de carboidrato não absorvível, que não passou pela digestão, que são as fibras, você dificulta a absorção. Então, quando você consome a fruta, in natura, você pega lá uma laranja e come a laranja tem frutose? Tem frutose, mas tem uma grande quantidade desse carboidrato que não foi digerido, que não foi absorvido, que não vai ser absorvido, que é a fibra, e essa fibra dificulta a absorção da frutose. Então você vai absorvendo a frutose bem devagar. E como você absorve essa frutose bem devagar, o seu fígado tem tempo para metabolizar essa frutose. Então ele consegue converter para a produção de energia, vira energia, vai metabolizando mais um pouco, vira energia, e aí não tem problema algum, pelo contrário, fruta é um alimento muito bom. Né? Nada em excesso é bom, nem água em excesso, eu falo frequentemente aqui com vocês, mas a fruta oferece vários outros nutrientes, minerais, vitaminas, é fantástico. Só que ela tem essa diferença. A fibra faz com que você absorva a frutose de uma maneira muito mais lenta, apesar da frutose ser, né, um monossacarídeo, que é um carboidrato simples. Mas por competição você absorve muito mais devagar e aqui, né, você minimiza esses possíveis problemas. Ah, mas e o suco de fruta? Quando você se expõe ao suco de fruta ou xarope de frutose ou a frutose pura em si, para que as pessoas usam como adoçante, falar é um adoçante natural, aí é um problema. Porque ao expor esse alimento, essa fibra a uma hélice em alta velocidade, você lesa totalmente essa fibra. Lembra que a fibra é uma molécula grandona? Você lesa toda essa fibra e aí passa a ser uma molécula pequena. Na prática, não vai ter mais aquela capacidade de gerar uma grande competição com a frutose, para dificultar a absorção da frutose. Porque a hélice quebrou totalmente aquela molécula que era grande, aquela fibra, que é um carboidrato grande, que não passa pelo processo de digestão. Mas uma hélice em alta velocidade consegue quebrar essa molécula e atrapalhar todo o processo de absorção mais lenta. Então, o suco de fruta, né, pode sim ser um problema. E a outra questão é que quando você come uma laranja, um copo de suco, você toma muito rápido, oferece uma grande quantidade de frutose, rápido para o corpo, né, sem a fibra, não, com a fibra toda lesada. E aí é tanto pela velocidade de absorção quanto pela quantidade. Um copo de suco às vezes tem 5, 6 laranjas. Você não vai comer 6 laranjas de uma vez, entendeu? Então, fruta é um alimento bom,
Mas muito cuidado com essa questão do consumo do suco de fruta, ficar adoçando as coisas com frutose, ficar o xarope de frutose, não, quer frutose faz mal? A frutose da fruta? Não, mas se você começar a manipular nesse formato, sim, pode, gerar um processo que é ruim para o corpo.